eu vou começar aqui pela reflexão do nosso capítulo, para a gente poder estar discutindo. O cristianismo é cristão? E nessa pergunta eu já me recordo assim de um personagem que viveu antes de Cristo, né, e que eu entendo que foi um cristão antes do Cristo. Então, assim, dentro dessa reflexão, eu assim me lembro de Sócrates, né? Me lembro de Sócrates, me lembro de Platão, seu discípulo, e tenho a convicção de que eles foram, né, muito mais cristãos, né, do que muitos que seguiram após Cristo. Fica difícil compreender um processo social quando enfocamos uma fase do seu desenvolvimento. Mais difícil ainda se torna a compreensão quando estamos vinculados, que apresenta distorção, quer dizer, quando nós estamos vinculados a esse processo, né, social. Fica difícil a compreensão que apresenta distorções vindas de longa data. Em determinado momento, em determinada situação, atendendo a conveniências, por exemplo, estabelecem-se tabus e preconceitos. Será, por isso, que o cristianismo, um dos mais amplos e complicados processos sociais do nosso mundo, não foi até hoje compreendido na sua verdadeira significação pela maioria dos cristãos? Então, essa questão, ela remonta uma convicção de que há distorção no cristianismo e de que os cristãos atuais não compreendem, de fato, o verdadeiro significado da proposta cristã. Eu chamo assim de um projeto. Enfim, a doutrina de Jesus, ela é um projeto pedagógico de uma didática muito simples, né? Quer dizer, é uma pedagogia muito singela, muito simples, né? Tanto é que ele estruturou a sua pedagogia com alegorias, principalmente com alegorias, com falas muito seguras e simples, muito objetivas, né? Enfim, mas a gente tem a certeza de que levar isso para a ação é de uma complexidade assustadora, uma complexidade assustadora. Talvez por isso, quer dizer, talvez seja esse o motivo das adaptações que tenha sofrido, das modificações que tenha sofrido, das interpretações, né, que foram feitas em cima dos seus ensinamentos. Eu penso que esse talvez seja o primeiro motivo. O que vocês pensam? Primeira coisa, a gente teria que definir o que é cristão, o que é ser cristão. Não é seguir o Cristo, como diz no Evangelho. Então, é por isso que tem todas essas distorções, que a maioria se acham cristãos, mas na realidade não são. Então, precisaria definir o que é ser cristão. Você tem razão, Abelardo, uma grande distorção, e a gente vai ver aqui no decorrer do capítulo, é justamente o entendimento de que o ser humano não é capaz, né, de, por si, se salvar, podemos assim dizer. Vamos usar essa expressão salvação, que para nós ela tem um significado diferente, né, daquele entendido, né, de
digamos assim, conquistar um paraíso, conquistar uma vida eterna cheia de felicidade, de ociosidade, né? Bastando aceitar o sacrifício do Cristo. Quer dizer, então, muitos cristãos se veem cristãos porque aceitam o sacrifício, né, de Jesus para nos salvar. Quer dizer, então, esse entendimento, quer dizer, é de um perigo, enfim, assustador você ter essa crença, né? Te exime de muita responsabilidade, te exime de ser autônomo. Elmo, É, devemos considerar o seguinte, que enquanto o Cristo estava caminhando, ensinando, né, ele era a fonte de todo o conhecimento. A partir do momento que ele deixou ao encargo dos seus discípulos e os discípulos dos seus discípulos, e aí sim, aí que começou os problemas, porque cada um tinha uma visão em particular, mesmo eles caminhando com Cristo, cada um tinha uma expectativa diferente. E essas diferenças foram acentuadas a partir do momento que a fonte deixou de estar perto. Então, aí começou as ideias do Pedro, as ideias do Mateus, as ideias disso, as ideias daquilo, até chegar Paulo, né? Até chegar o Paulo. Quando chegou Paulo, ele, ele era um típico judeu, né? Criado sobre a mais rigorosa lei judaica, né? Mas temos que lembrar também que Paulo, ele era helenista. Ele era um judeu da dispersão. Ele era um judeu que tinha contato com a cultura grega. E ele falava fluentemente grego. Então, ele foi, podemos dizer assim, contaminado também com os conhecimentos, né, da cultura grega. E nos seus ensinamentos, se você for bem detalhista, você vai perceber que existem elementos nos ensinamentos de Paulo que é pertencente à cultura grega, não tem nada a ver com a cultura judaica. Posteriormente, o que nós temos hoje como cristianismo tem que ser olhado pelo prisma de que quem organizou esse cristianismo de hoje, que foi em 1590 o imperador Constantino. Então, a partir de Constantino para cá, o cristianismo totalmente foi descendo a ladeira. Por quê? Porque ele disse, ele como imperador, que ele tinha se convertido. Porém, todos os elementos pagãos que ele seguia, ele continuou seguindo. Então, o cristianismo que nós temos hoje não é o cristianismo de Cristo, não é o cristianismo do primeiro século, dos primeiros que ouviram diretamente da fonte. Hoje nós temos um cristianismo muito contaminado e a sua descendência às outras igrejas, tanto neopentecostal, tanto protestante, todas elas foram contaminadas por quê? Porque começaram a partir dali de Constantino para cá, foi que começaram, deturpou o regime do Papa, a Igreja Católica por fim, o cristianismo que sai, o protestantismo que saiu dentro dos ensinamentos é, católicos daquela época. Que Lutero ele era um padre, Calvino ele era um sacerdote. Então, assim, o que nós temos hoje não podemos nem comparar, nem sonho comparar com o primeiro século, com aqueles primeiros cristãos que viveram diretamente junto à fonte. E toda essa contaminação, é clara, se você quiser realmente ver, você enxerga dentro das igrejas que temos hoje. maravilha, Elmo. Você introduziu muito bem o assunto, né? Coube aqui na divisão que eu fiz aqui, eu passei para o Elmo a 19.1, né? Que é para fazer a introdução. Se você quiser acrescentar alguma coisa, olha, tudo bem, mas você introduziu muito bem o assunto aí. Maravilha. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não mais. Maravilha, maravilha. Tudo isso aí nós vamos poder apreciar nos itens seguintes aí. Legal, Elmo. Muito bom. Muito bem explanado, né?
Então, a gente vai partir aqui para, de fato, saber quem foi Jesus, né? Seguindo aí a dica do Vanderlei e a introdução do Elmo, a gente, né, vai tentar compreender aqui melhor, né, a figura do Cristo, a figura de Jesus. E eu passei aqui para a Joelma, para ela falar para a gente sobre esse item aí. Tudo bem, Joelma? Microfone, O Joelma. seu microfone está fechado. Agora sim. Quem foi Jesus? Jesus, um homem do povo, viveu uma localidade pouco expressiva na Palestina. Na época, um território submetido ao Império Romano. Oriundo de família simples, apresentou uma sabedoria inigualável, adquirida não se sabe onde. Talvez no Egito, talvez na Índia, talvez com os essênios, na própria Palestina ou trazido de vidas anteriores. Existe, alguns já ouvi também, que ele teve um tempo com os celtas. Então, eu acho que Jesus, enfim, não tem nada que possa comprovar, mas eu acredito que na juventude, até ele, né, seguir, né, a lei judaica, que só poderia depois de um tempo, né, que ele poderia pregar e tudo mais, acho que esse tempo ele estava buscando muita sabedoria, né? Pode ser que seja verdade mesmo. Foram 3 anos de vida pública, realizou inúmeras curas e provocava uma série de fenômenos tidos como milagres, apesar dele ressaltar que poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Ele era, vamos dizer, por magnetismo, né? Então, acho que todos nós temos esse poder desde que nós possamos aprender a utilizar e acreditar na nossa própria luz, né? Acho que nós somos luz, ele mesmo já dizia, né? Nós somos co-criadores, então acredito que eu fiz um curso de magnetismo humano, foi muito legal. Eu aprendi muito, e ele dizia-se que o grande mestre sempre foi Jesus. Os evangelistas descrevem sua vida pública, mas se calam totalmente sobre sua vida anterior a esse período. Com certeza, eles tinham informações a respeito, porque nada foi escrito sobre essa fase. Houve um apagamento proposital? Esses escritos foram dados como apócrifos? Por que ocultar? Quem ocultou? Bom, também já ouvi algumas lives sobre isso, né? Eu acredito que muitas questões como esta a gente faz o tempo todo. Eu mesma, às vezes, já questionei, mas hoje eu acredito que isso não é tão importante. O importante é acreditar no que ele ensinou, porque a gente vem no início, como o Elmo falou, né? A gente é cristão pela dor, né? Acho que, no entanto, que o símbolo do cristão virou cruz, e cruz é sofrimento. A cruz, na época antiga, ela significava a pena de morte daquela época. Então, era a pior coisa que poderia existir, era se morrer pregado numa cruz. Então, cruz é sofrimento. E tornou-se o símbolo cristão, né? Que triste, né? Que o nosso símbolo de cristãos é cruz, né? Deveria de ser luz. A história oficial só se manifesta através de Flávio Joséfo, um historiador judeu, ainda que alguns estudiosos questionem a existência de Jesus. Isso também, né? É bem incrível, né? Aquele filme, O Corpo, não sei se alguém já assistiu, retrata muito isso, né? E faz a gente pensar um montão de coisa. E no final, é isso. Ou você acredita, é isso. Jesus veio, ver Jesus mudou, foi um divisor de águas na humanidade, né? Eu acredito que quando a gente vê como era aquele período antes de Cristo e o quanto foi importante, né, ele trazer a importância da vida humana, a importância do outro, né? Então, não tem como mesmo a gente achar que, Jesus não mudou, Jesus mudou o mundo. Afinal, foi Jesus um descendente de Davi? Foi ele filho legítimo de José e Maria?
Teria ele sido gerado pela divindade, tal como Pitágoras? É outra questão também, né? Que questionamos sempre, vamos discutir na frente, né? Se Maria, né? Era virgem, não era virgem, se ele foi e tal. Enfim, a gente vem grandes histórias, né? Como diz, a gente poderia, naquela época, se tinha influência dos gregos, né? Vem a história de Hércules, né? Que era filho de Zeus, como a terrena, e era o Hércules um semideus. Então, será que Jesus era um semideus? Mas eu acho que tudo isso não vai fazer diferença para a gente que é cristão, no sentido de que acredita no que ele realmente veio, mudar sentimentos, mudar valores. E se não fosse seus ensinos, seria menos significativos? Logo, por que preocupação com esses aspectos? É bem interessante, mas eu acredito que há mais de 2000 anos ainda a gente questiona muito isso, né? A existência, o porquê, por que que ele só pregou e ensinou 3 anos, por que que isso, por que que aquilo. Então, eu acredito que falta muito conhecimento. Eu mesma questionei, porque só 3 anos, né? Depois eu vim entender que ele seguiu todas as leis judaicas, né? E naquele período, era com aquela idade que poderia. E ele também foi naquele período e naquele momento, porque se Jesus estivesse em outro lugar e ter sido morto de outra forma, talvez seria muito mais difícil as pessoas acreditarem que ele realmente existiu, que ele realmente, né, ressuscitou, enfim, né, como é que fala que o espírito dele fez, não ressuscitou, como é que fala, Mauro? Acendeu, né? Porque ele teve, por exemplo, ele morreu uma morte pública, né? E era uma morte que, por exemplo, Jesus morreu na cruz. Gente, mas muitos morriam na cruz naquela época, né? Então, era a pena de morte naquela época era isso. Não é que Jesus veio e morreu na cruz para salvar. Então, cara, a gente esquece de outros que sofreram também, que morreram na cruz. Naquela época, né, tinha quem perdia a guerra, né? A gente vê em filmes, vê em livros que eram estradas afora, que todo mundo pregado na cruz, morrendo aos pouquinhos. Pensou que coisa horrível? Então, assim, então Jesus, se ele tivesse sido morto de outra forma, por exemplo, com uma espada, né? Tava lá lutando e tal, lá, alguém veio e pif, matou ele. Quem quer acreditar nisso? Então, eu acho que tudo foi não vou falar que é proposital, premeditado e tal, mas eu acho que tudo veio a calhar para que nós hoje tivéssemos tendo esse momento, tivéssemos tendo essas discussões e tivéssemos Cristo no nosso coração. É isso. Vanderlei, muito bom, Joelma, muito bom, muito bom. Eu não sei se alguém aqui já leu aquele livro, Sublime Peregrino, do espírito Ramatiz. Ele relata lá toda a infância de Jesus, que o Ramatiz ele viveu junto com Jesus, na época de Jesus. Então ele relata a infância, a adolescência e até a fase adulta de Jesus. Né? Como que, aliás, até antes de Jesus nascer, como foi preparado o ambiente para recebê-lo, tudo isso está relatado nesse livro. E depois que o Ramatiz desencarnou, ele foi consultar os tais dos registros acásticos para saber da história de Jesus. Então ele relata tudo isso no livro. É muito interessante esse livro. Como chama, Vanderlei? O Sublime Peregrino. Põe no grupo para a gente não esquecer. Tá. Obrigada. É interessante que, como a Joelma descreveu, não é consenso, principalmente por parte dos historiadores, né? O que a gente tem é através dos seguidores, quer dizer, dos apóstolos, dos discípulos, né? Então, assim, sabe, Platão não falaria mal de Sócrates, né? Da mesma forma, os discípulos, enfim, não falariam algo contrário à vida de Jesus.
tudo leva a crer que alguma coisa coincide com a realidade, o local não foi Belém, quase que certo, mas a vida era simples, da família era simples, né? Discute-se até o fato de ser carpinteiro ou não, até José ser carpinteiro, ele ser um camponês, Jesus, enfim. E como está aí, como a Joelma relatou, é importante isso, né? Se faz importante diante do seu projeto, diante daquilo que ele propôs. Enfim, quanto aos milagres, né, os chamados milagres, isso é muito importante. Deixou claro que nós somos deuses, né? Quer dizer, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, a Joelma colocou aí a questão do magnetismo animal, e, enfim, ele já demonstrou isso, né? O que Mesmer veio, depois de quase 2000 anos, desenvolver digamos, esse instrumento, né? Do que nós somos capazes, né? E, enfim, deixar claro, dentro de uma simplicidade, que tudo isso, enfim, se faz milagre em função do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. Tudo isso está na natureza, tudo isso está aí na obra da criação. Elmo quer falar? É, é o seguinte, a- quando nós paramos para considerar, né, o ser humano, Jesus, que ele viveu em uma localidade, né, em uma região geográfica, ele viveu em um tempo, né, sob a influência de uma certa cultura. Então, ouve-se muito hoje sobre essas questões, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ah, ele tinha olhos azuis. Ah, ele tinha olhos castanhos. Ah, ele tinha isso, ele era aquilo. É, tudo isso eu considero como especulação. Porque o que acontece hoje? Quem de fato pode asseguradamente dizer que isso é assim ou é assado? Nós somos ouvintes apenas, leitores apenas. Eu acho que o senhor Mauro foi feliz na sua colocação de dizer que, é, aqui- diante da nossa limitação de conhecimento, da nossa ignorância, é que nós aceitamos ou concordamos com A, B ou C. Mas quando nós começamos a evoluir dentro do nosso conhecimento, aí é nosso conhecimento, conhecimento individual, aí sim nós podemos pensar um pouco mais, né? Tanto na escola de aprendizes, como aqui no curso, como no dia a dia, eu ouço muitas questões sobre o judaísmo. Aí uma vez uma pessoa estava estava discorrendo assim, fatos sobre a cultura judaica e tal. Aí eu parei, fiquei ouvindo, depois eu fiz uma pergunta, olhei para a pessoa e fiz uma pergunta simples: Você é judeu? Aí a pessoa falou assim: Não. E ficou aquele silêncio. Aí ela fez assim: Por que você me perguntou se eu sou judeu? Eu falei assim: Porque tudo isso que você está dizendo, se você fosse realmente judeu, você talvez entenderia de uma forma diferente. É simples. Então, assim, hoje nós vivemos da história. E cada vez que nós ouvimos a história, né, tem a influência do historiador. Tem a influência do que ele ouviu, do que ele considera como verdade. Ele considera como verdade e ele transmite isso. Mas o que ele considera como verdade é de fato verdade? Então, hoje eu me encontro nesse estágio de pensamento, de reflexão. Cada coisa que eu ouço, eu paro, penso, faz sentido? Se eu não tenho um conhecimento mais profundo, eu vou aceitar isso como uma verdade. Mas, se eu me aprofundar, talvez eu possa descobrir que isso que eu ouvi não faz sentido. Mas, dentro da minha ignorância, dentro da minha limitação, é fato. Muito bem.
É interessante porque chega até nós algo que, de fato, enfim, não dá para racionalmente, né, você compreender o calendário. Quer dizer, você tem algum erro no calendário, isso leva a crer que Jesus tenha nascido antes, né, do Sim. ano zero. Enfim, enfim, e o dezembro, né, principalmente 25 de dezembro. Então, quer dizer, são essas conveniências que chegam até nós e tem outras berrantes, né, que umas dá até para compreender, porque atende, digamos assim, um ideal econômico, coisa assim e tal, mas outras levam a distorções que pode prejudicar assim com maior intensidade o indivíduo, Sim. né? Muito legal. A doutrina do Cristo, então, né, na sequência, compreender de fato a sua doutrina. A gente vai tentar preencher aí o questionamento do Vanderlei no início, né? Vamos tentar compreender esse cristianismo primitivo que a gente tanto fala para estar comparando com o cristianismo atual. Então, a Patrícia vai nos ajudar aí nesse item, né? Vamos tentar. Na verdade, a gente vê as coisas tão complexas, né? E quando a gente lê aqui, é simples, né? Realmente foi os historiadores e tudo mais que foi colocando a complexidade na coisa. Mas o princípio básico, né, é o que está ali no Evangelho, né? É o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor entre os seres humanos ali. E se a gente seguir essa única lei, né? Olha quanta coisa, né? Então, assim, você não precisa de grandes coisas, né? De cultos, né? De tudo isso que foi colocado ali. Você precisa daquele básico. A gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos, que um dos temas lá é nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, que fala exatamente isso daqui, né? Porque Deus está sempre falando, ali Jesus está sempre falando sobre o comportamento humano, o quanto a gente precisa se melhorar, quanto a humanidade precisa se melhorar. Eu até coloquei no grupo uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala sobre a finalidade espírita. E, na verdade, dá para a gente trazer assim, qual que é a finalidade da doutrina? Nada mais é do que tornar o homem de bem, né? É nós nos tornarmos um homem de bem. É simples assim, né? E é a gente com a gente mesmo, não é a gente com o outro, não é colocando uma hierarquia dentro da igreja, não é colocando ritos, né? Sei lá, esses montes de coisa que a gente que a gente vê deslumbrante por aí, né? Como a gente viu nas outras aulas ali, é, aquele, como é aquele RFCC lá, o Ai, gente, como que foi que a gente falou nas últimas aulas daquele pastor que tem até um canal de TV, o... Romildo, R.R. Soares. Isso, esse aí. Então, assim, não precisa de tudo aquilo ali, né? É muito mais simples, é muito mais... É voltado para dentro de si, é voltado dentro do amor, é você trabalhando com você mesmo, e é isso que propõe a doutrina espírita, e isso que, de fato, propõe a religião, né, que é o religare de fato, é que o pessoal realmente distorceu tudo. E eu sempre costumo dizer que assim, nós seres humanos precisamos de uma religião para ser uma ferramenta para nos ajudar a esse religare, porque nós temos essa deficiência. Se nós realmente fôssemos mais desenvolvidos, nós não precisaríamos de uma religião para estar ligado ao Pai, né? Nós mesmos conseguiríamos fazer essa religação. Então, o que diz nesse capítulo aqui é exatamente isso, né? É simples, é sempre no caráter educativo, é sempre você se tornando um homem de bem. A gente
mesmo o Evangelho, eu digo que o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou de uma forma assim, ó, exemplar, como se a gente estivesse saindo lá do prezinho e chegando numa pós-graduação. Então, para a gente chegar nesse capítulo aqui, né, é o capítulo 18, se eu não me engano, que fala sobre isso, um antes 17. ele 17, então, um antes ele fala sede perfeito, né? Então ele vem preparando a gente ali para. Então, assim, não adianta, você vai ir para a igreja, vai, sei lá, para um ritual, vai seguir qualquer coisa, sendo que você não segue aquela regrinha ali do homem perfeito, né? De ser perfeito, né? Do homem de bem, né? Você sai de dentro do próprio centro espírita, né? Já fecha o outro, já tenta levar vantagem no troco, já, né? Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, eu acho que é isso que traz esse capítulo aqui sobre a doutrina do Cristo, é isso. Muito bom. Essa, esse capítulo 19, ele tem como bibliografia Agonia das Religiões, né, do Herculano Pires, e tem Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis. E o Leon Denis, nesse livro, ele defende justamente, assim, ele faz uma análise, né, do cristianismo do primeiro século, o cristianismo do Cristo, de fato, com o cristianismo atual. E ele coloca que o cristianismo primitivo, ele tem a sua essência, né, assim, compatível com o espiritismo. Então ele coloca que tem princípios, né, tem princípios como a reencarnação, a comunicação com os espíritos, né, e a moral alinhada, compatível com a doutrina espírita, né? E que essas práticas que a Patrícia colocou para a gente, né? Os rituais, né? As cerimônias, né? Enfim, a vestimenta da religião. Eu costumo dizer assim que é a indumentária, né? Da religião. Enfim, isso foi, digamos, vestido, né? é, após, após o cristianismo romano, principalmente, né? Após o cristianismo de Roma, desviando da simplicidade, justamente, né? Da simplicidade e dos ensinos de Jesus. Então, esse livro, Cristianismo e Espiritismo, ele tem essa abordagem, né, exatamente da descrição que a Patrícia fez para a gente do item 3 aqui, né, que a doutrina do Cristo é comportamental, exclusivamente comportamental, e traz esses princípios que Sócrates e Platão já haviam intuído, né, na sua época, preparando o caminho do Cristo, principalmente, né? Então, a gente vê que, de fato, a providência ela está sempre atenta aos acontecimentos, né? E, enfim, mesmo que a gente desvirtue, a tendência é se organizar tudo novamente, né? Então, a gente tem cristianismo primitivo é comportamental, quer dizer, tomar uma atitude, né, assim, aonde a gente possa, através do amor, através da liberdade, através da ação, né, colocar em prática as orientações de Jesus, né, que ele, inclusive, exemplificou, para facilitar a nossa vida. Quer dizer, teremos uma vida facilitada caso a gente consiga, né, acompanhar, compreender e colocar em prática, enfim, essas atitudes comportamentais. Então, como a Patrícia citou, enfim, a gente tem potências de Deus dentro de nós. A gente tem atributos de Deus a serem desenvolvidos, né? E o que exemplifica isso é o homem de bem, lá do capítulo 17, quando Jesus propõe que a gente seja perfeito como o Pai, como o Pai Celeste o é, né? Enfim, compreendendo que a gente não pode chegar a Deus, então é tentar fazer
aquilo que a gente pode, né? Quer dizer, e lá, né, Patrícia, principalmente os espíritos vão instruir que é cumprir o dever, é cumprir o nosso dever. Aí eu lembro de Kant, que traz uma ética, né, assim, muito rigorosa e também utópica, a gente diria, né, que é no sentido de, se você tem dúvida de como se comportar, quer dizer, cumpra o dever fazendo que aquilo que você pensou em fazer não prejudique ninguém, nem a você, nem a ninguém. Num caráter universal, por isso que é utópico, né? Quer dizer, você contemplar toda a universalidade. Enfim, Hoje eu ainda estava ouvindo uma palestra da Lucelena, ok, Lucelena Galvão, Lucilena né? Galvão, E ela falando sobre. Era um assunto lá, mas um pedaço ela dizia o seguinte, né? Você podendo fazer um pedido para um gênio da lâmpada agora, nesse momento, né? O que que você pediria? E aí você podendo pedir algo grandioso para a humanidade, né? A pessoa vai e pede algo só para si, né? ok, E, e caiu muito porque acho que foi mês passado que eu tive aqui em Campinas com a minha filha, a gente foi assistir o Marco Luque, que é um comediante e tal. E sim, na hora ali, ele chama uma pessoa para ir da plateia para ir fazer parte do espetáculo. E ele fez praticamente essa pergunta, né? Se tivesse vindo um meteoro que iria destruir a Terra e você tivesse ali o gênio e você pudesse fazer um único pedido, o que que você faria, né? E a pessoa se embananou toda, né? E ele, depois dali na brincadeira, falou: bom, eu ia pedir só pro meteoro se desfazer e não atingir ninguém, né? Ou se desviar da Terra, né? Mas a pessoa foi assim, pensando só nela mesmo. Como a gente ainda é egoísta, como a gente só pensa na gente. E nessa palestra, depois eu coloco aqui para vocês, ela fala exatamente isso, de você acordar de manhã e a primeira coisa que você tem que fazer, né? Primeiro, agradecer e segundo, você pedir pela humanidade. E sair dessa coisa de você pedir para você que meu dia seja assim, que eu tenha. As letrinhas mil, né? Jesus, ok, seja feita a vossa vontade, desde que essa vontade seja minha, né? Então, muito bom. é bem, bem interessante. Exatamente de encontro aqui, aí o que você está falando, viu, Mauro? E uma coisa que você citou também, Patrícia, é interessante na doutrina de Jesus, é essa questão do religare, né? Quer dizer, então, assim, o entendimento do religare, ele vem de Santo Agostinho, ele vem de São Jerônimo, ele vem de Lactâncio, né? Que eles têm esse entendimento sobre a questão da evolução, digamos assim, sobre a questão do aperfeiçoamento. Então, seria assim, religare não é conviver com Deus, quer dizer, Deus está imanente em tudo. Religare é você atingir um estado de perfeição. E eu gosto muito também do entendimento do Cícero. O Cícero, ele coloca o relegere também dentro desse contexto, né? E o relegere significa você cuidar do outro. Então, é exatamente sobre essa questão que você coloca, da gente não ser egoísta, quer dizer, da gente ser mais altruísta, pensar no outro também. Então, esses dois conceitos, né, digamos que de religião, principalmente, hein? Então, digamos assim, essa é a origem da palavra religião. Então, Santo Agostinho, São Jerônimo entende dessa maneira no religar e o Cícero coloca o relegere, que é justamente você não descuidar do outro, cuide do outro, ame o outro. Eu acho muito bacana a gente ter esse entendimento e Jesus vem colocar isso muito claro. E, inclusive, fugindo dos rituais, fugindo dos dogmas, propôs uma religião natural. Quer dizer, é uma religião natural que depois outros seguiram, né? Jean Hus, o próprio Rousseau, Comênios, né? O Pestalozzi, o Kardec, enfim.
como cristãos, assim, mostraram essa naturalidade da religião, sem precisar, né, de uma veste, de uma vestimenta, né, para se fazer presente. Muito Ô, interessante. Mauro, Diga falando lá, Joelma. dentro desse tema, é tão interessante, né? Que eu acredito que nós ainda temos muito que aprender, porque a gente ainda precisa muito de ornamentos, né? De coisa bela. Essa é uma opinião minha, né? Pelo que eu já li. Quando Constantino, né, acreditou lá e mandou desenhar a cruz para vencer, enfim, aquela guerra, tudo para mim foi um jogo muito político. Quando Teodoro trouxe o cristianismo, né, como a religião de Roma e tudo mais, mas ela trouxe assim, pô, tem muitos seguidores dessa nova fé aí, mas vamos colocá-los dentro da nossa, né? Imagina se nós vamos frequentar uma caverna, se nós vamos frequentar uma casinha, né? Então eles criaram grandes, né? Você vê, as igrejas são castelos. Olha a igreja de Roma lá, levou mais de 100 anos para construir aquela igreja de São Pedro, é um castelo. E por aí afora foi indo, né? E é tão interessante que isso ficou tão impregnado que nós fomos colonizados pelos portugueses, europeus. Eu estive na Bahia agora, esses dias atrás, e aí a gente estava lá visitando e tal, aquela igreja, aquele pedaço, várias igrejas lindas, né? Mas aquela igreja que até no final do ano, não, foi em janeiro, eu acho, se eu não me engano, teve um acidente que morreu uma Caiu menina o de São teto. Paulo, então caiu o teto. Ela todinha de ouro. Aí o historiador colocou assim, que aquela igreja foi construída, realmente tem ouro, tem um monte de coisa lá dentro, né? Só que quem frequentava a igreja era só quem tinha condições financeiras, ou seja, poder, ninguém mais podia entrar. Então, isso já veio, porque naquela época lá em Roma, depois de lugares também, que o povo mesmo que acreditava em Jesus não frequentavam, e não podia entrar, né? E isso é tão assim que até no interior a gente vê muito isso, sabe? Essa divisão ainda, né? Que eu falo, olha, sei quanto tempo, mas ficou Ok. impregnado na igreja, né? Então, quer dizer, cadê o ensinamento de Jesus realmente, né? Que reunia no campo, reunia na praça, reunia lá perto do rio e tudo mais ali, e falava para todo mundo, e principalmente para aqueles que estavam mais necessitados, né? Doentes, enfim, pessoas carentes, enfim. Sem Mas dúvida. isso nunca existiu após. É interessante, Você, né? você já entrou, inclusive, aqui no próximo item, que são os acréscimos, né? Quer dizer, a gente, claro, tem permeado aqui a nossa conversa, são os acréscimos que surgiram, né? Que surgiram, foram feitos aí através do tempo, quer dizer, atendendo conveniências, né? Com certeza. Esse item eu havia passado aqui, deixa eu ver aqui o meu, para o Irair, que não está presente, e também para o Raimundo, porque é um item um tanto longo aqui, eu tinha dividido. Então, eu pergunto aí se o Raimundo quer desenvolver para a gente, Raimundo, com a nossa ajuda aqui, o pessoal pode também colaborar. Tá bom. Legal, legal. Vamos ver os Os acréscimos que foram feitos aí, então. acréscimos feitos. Os primeiros acréscimos feitos ao que Jesus ensinou partiu dos próprios discípulos, os que viveram com Jesus e dos apóstolos que não viveram com Jesus. Bom, isso era natural mesmo, né? É do próprio ser humano isso, né? Agora, os evangelistas adicionaram coisas estranhas à doutrina de Cristo. Apresentaram, além do que foi dito por Jesus, suas próprias interpretações e entendimentos sobre os ensinos do Mestre. Como exemplo, podemos citar João 1, no capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio já existiu o Verbo, e o Verbo estava em Deus, no princípio dos tempos. Bom, isso não é doutrina do Cristo, mas um acréscimo feito por João. É sobre essa propositura da Igreja de Roma,
sobre essa propositura que a Igreja de Roma firmou o dogma da divindade de Jesus. Bom, essa história do João, ele era judeu e conhecia o, o Velho Testamento, eu vou dizer no Velho Testamento, que é a Torá, tá? Ele conhecia a doutrina, a religião o judaísmo. Paulo não viveu com Jesus. Então, eu acho que essa parte aí, eu não vejo tanta coisa. Apenas ele colocou uma coisa para começar a explicar, para desenvolver o evangelho dele, né? E ele colocou uma coisa baseada na criação do mundo, né? Agora, Paulo não viveu com Jesus, somente conheceu através de terceiro e foi o maior divulgador do cristianismo, instituindo novas doutrinas e colocando muito de seu entendimento com fortes tonalidades hebraicas. Bom, isso foi bem claro, qualquer um pode ver que Paulo fez isso, principalmente que ele era uma pessoa que conhecia muito o judaísmo, né? E ele trabalhou nisso, tanto que quando ele inicia, quando ele começa a ser visto, ele está lá perseguindo cristãos. os cristãos da época, né? Da época dele. Era muito isso, até ele entender, até ele chegar lá nas portas de Damasco. Além disso, pregava diretamente a cada povo, para os romanos, para os gregos, para os hebreus, fazia a sua versão adaptada para cada um deles, considerando o costume de cada povo, porque isso que era vigente, as línguas e as culturas que estavam vigentes naquela região como é que é? Lá a região da Anatólia, lá embaixo onde Jesus nasceu e tudo mais, pela região do Oriente Médio, né? Que é o Isso, Oriente Médio. toda a Palestina, e Palestina, depois e tudo mais. vai invadir o mundo europeu de hoje, né? Europeu, Aí ele vai se estendendo, né? Sim. Bom, agora eu vou passar para esse outro ponto aqui, porque espera lá, entende-se que eu marquei aqui, entende-se que esse vínculo se deu para fornecer uma credibilidade à nova doutrina, é provável, né? Porque se o cara não vai fazer uma pregação que ele não tem convicção, não vai crescer, não vai acontecer nada. Quer dizer, isso é o que você acha. Surgiram rituais de batismo, a formalização da pregação de missas, novenas, procissões e rituais de casamento. Bom, o batismo, ele surgiu com Jesus. O batismo, a ideia de batismo surgiu com Jesus. Não como hoje a gente pensa, né? Como a gente faz. Mas o batismo surgiu com a ideia de Jesus, que quem fazia esse era o batista. E ele batizou não só Jesus, como várias pessoas, né? E quanto missa, novena, procissões rituais, isso também veio da região romana, né? Do Império Romano. Não veio só dos cristãos, porque houve uma mistura quando a religião romana passou quando os romanos aceitaram a religião cristã e depois ela foi oficializada. Raimundo, a gente costuma dizer que são hábitos pagãos, digamos assim, quer dizer, de povos não cristãos, no caso, né? Exato. A gente não pode perder de vista que essa região do Mediterrâneo, ela foi unificada praticamente. A gente tem ali uma globalização, né? Então, assim, Foi mesmo. desde a cultura helenística, desde a cultura grega, que também, digamos assim, tinha conceitos orientais, né? Porque, enfim, eles também tinham contato, né, com
o Oriente e também com a África, né? E, e, Com o e com Egito, o principalmente. Egito, exato. Sim. Então, E com o Egito. praticamente, a gente tem uma globalização ali, incluindo, né, a Palestina. Inclusive, eles dizem também que tem uma parte do zoroastrismo, que também era muito utilizada, era a religião dos persas. Sim, sem dúvida, mas sem dúvida. Perfeito. Essa E, questão da credibilidade, Raimundo, ela está na unificação, digamos, dos escritos. Quer dizer, os tá. ensinos de Jesus foram anexados, né, nos escritos hebraicos, né, na Torá, enfim, digamos assim, justamente por essa questão da credibilidade, podemos assim dizer, né? Então, isso É, também eu penso que é um motivo de desvio, é, um motivo de também acréscimo, né? Porque aí vai se adotar, inclusive, a lei civil, quer dizer, mistura a lei civil romana, né? com a moral do Cristo, Mas a né? lei civil que você está se referindo é a lei civil romana. Judaica, Tá. a lei na Torá, porque na Torá a gente costuma se dizer que tem a palavra, são os escritos, né, de Deus, mas ali você tem muito da lei civil da época. Sim, sim, Ok? tem das coisas de Moisés, né? Legal. Agora, Elmo, depois que o Raimundo concluir, você entra, ok? aí tem mais uma coisa aqui que eu achei interessante, né? Surgiu o dogma da Santíssima Trindade e do Cristo Salvador e outros, né? O dogma da Santíssima Trindade. Mas eu acho também que essa coisa da Santíssima Trindade também vem das várias religiões que tinham ali no Oriente, Sim, sim, dos sim, egípcios, sim. dos gregos, dos romanos, dos persas, Isso o isso, vem persa de era só civilização. dois, que era bem e o mal, até o mitraísmo, né? Perfeito, perfeito. É, Vem é, de é, civilizações arcaicas. e fora a Índia, que também estava um pouquinho distante, mas veio Isso. também de lá, O que Egito, todo. também é trina o, Perfeito. o panteão de deuses hindus, né? É Ok, trino, né? ok. Bom, aí tem uma coisa interessante aqui, que surgiu o dízimo, olha só, surgiu o dízimo que Jesus, em tempo algum, exigiu tal prerrogativa. Jesus nunca falou em dízimo realmente, mas o judaísmo tinha. Ok. Não tinha dízimo? Tinha. Esse dízimo vem do judaísmo, não vem de Jesus. Sim, o templo, né? O templo, a gente tem, inclusive, a passagem, né, de que Jesus açoita as bancas É, de cambistas, e ali o templo era, né, um local onde precisava, das digamos assim, contas. mais do que dízimo, né? É. Levar através de tributos, né? As Mas oferendas para que o seu negócio fosse legalizado, né? Senão você estava na clandestinidade. verdade, é verdade. E eu acho uma coisa engraçada que eu não sei onde eu fui, foi no curso que eu fiz, alguém fez um comentário sobre essa coisa, de achar que Jesus era tão bom que ele jamais ia se aborrecer e derrubar o dinheiro de todo mundo. Tem essa história. Olha, o Jesus estava humano, Ninguém é de você ferro. não pode esquecer disso. Ele estava com as coisas dos humanos, e Ok, ele via. Né? Ele não era legal, violento, mas ele via o que acontecia, né? A perfeito. violência dos. Bom, aí tem mais uma coisa, outra coisa interessante. Surgiu uma doutrina estranha à doutrina original. Maria passa ser a mãe de Deus. Bom, isso aí já é outra complicação. Para mim é coisa de interpretação.
Até porque eu, particularmente, nem acho que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acho que a Bíblia é um livro histórico, principalmente da história do judaísmo. E aí foi anexado a história de Jesus, o que o Jesus pregou, o que ele ensinou, o que ele deixou para a gente. O que a gente deveria seguir, que a gente não segue até hoje. Mas talvez um dia, daqui a mais uns 1000 anos, né? Depois do Ok, mundo de regeneração, pode chegar. ok. Aí, né, tem essa história, daí surgiu o pecado original, o céu e o inferno. Ele fala dos anjos decaídos, mas esse anjo decaído também é outra história complicada lá de trás dos egípcios, dos judeus, né, da história dos Néfilins. Mas O isso é muito maniqueísmo, complicado. a luta constante do bem e do mal, quer dizer, a Bem gente do tem isso mal, presente desde sempre, né? desde sempre. Tanto, É, tanto que eu acho uma coisa estranha, como que a Bíblia começa com assassinato? pois é, pois é. Bom, é meio doido isso, né? A Gênese e o Apocalipse nada tem a ver com Jesus. E não tem mesmo, porque a Gênese não é nem do Novo Testamento, né? Não Sim, pertence. sim, sim, Ela sim, pertence ao Velho Testamento. perfeito. Pertence à história do judaísmo, que por acaso também vem de outras histórias que aconteceram no Sumérios, aquela turma acadianos, e Ok. rapaz, babilônicos. Então, A e gente aqui tem, tem outra coisa que fala aqui meio estranho, só um pouquinho. claro, A humanidade não, a humanidade não cristã foi excluída dos filhos de Deus, repetindo o sectarismo judeu, do povo escolhido. Bom, isso aí é meio complicado. Iguala o Senhor ou a Jeová do Velho Testamento, que mandava matar homens, se arrependia, que se enganava, que falava com os homens, com o Deus. Aliás, que falava com os homens com o Deus amor pregado por Jesus. Eu fiquei meio complicado aqui, pera lá. na verdade, Raimundo, aí é, é uma anotação que compara o Pai generoso que Jesus Jesus, tá, apresentou para a gente certo, certo. com o Jeová um tanto É, rancoroso, né, vingativo do Velho Testamento. Então, enfim, essa imagem é passada, né, é. pelo cristianismo atual, inclusive. E também os deuses das outras raças que Ok, viviam naquela época também tinham os seus deuses violentos. Isso perfeito. não é assim. O judaísmo copiou isso também, É que porque o está na judaísmo nossa é natureza. menor, né? É mais novo que aqueles caras lá no início. Sim, eu diria que para a humanidade ainda, e desde sempre, fica essa impressão, né, de justiça. E Uhum. a nossa justiça, na verdade, ela traz um pouco de vingança, certo? Então, Não, assim, isso é. quando você interpreta a deidade, a divindade, você acaba transferindo esses, digamos assim, esses vícios, né? Essas imperfeições que nós temos, a gente acaba também transferindo para a divindade. É, Legal, é, é. Raimundo, legal, E muito também é bom. isso que veio também das religiões que Sim, se, sim, se misturaram com o próprio cristianismo romano. perfeito. A mitologia, né? A A mitologia das mitologia. A civilizações mitologia é clara. antigas, enfim, elas, enfim, se transformaram em religião. Muito É legal, verdade. muito bom, enfim, de fato é muita coisa, não é pouca Não, coisa, né? Os desvios são bastante, os acréscimos são bastante grandes, né? é E muito isso complicado isso. É é, complicado de você entender, porque é muita mistura a própria história da humanidade, é assim.
Mas aí, Perfeito, perfeito. Isso nos leva, né, a um entendimento do cristianismo que chegou até nós hoje. Então, assim, no próximo item, a gente tem o cristianismo que chegou aos nossos dias. Quer dizer, todos esses desvios trouxeram esse cristianismo que a gente enxerga hoje, ok? O Elmo está dizendo que precisa sair, vai precisar sair, a gente compreende perfeitamente, até pelo relato dele, né, de ter ficado internado aí, né? Esse item ponto 5 a gente passou para o Divanir. Divanir. Então, por gentileza, Divanir, nos ajude aí a interpretar a... Vamos lá. Eu vi que eu estava meio ausente do WhatsApp ali, não vi essa preparação prévia, mas vamos lá. Ah, legal, legal, Não, mas sem legal. problema. Então, o cristianismo que chegou aos nossos dias. Também depois do Raimundo aí vai ser difícil comentar qualquer coisa mais relevante nesse dia, mas de novo vamos pedir o auxílio da espiritualidade e Isso, a isso. compreensão dos irmãos presentes. Os vários acontecimentos históricos nesses 20 séculos provocaram alterações significativas, desconfigurando os objetivos iniciais. Entre eles, o deslocamento do cristianismo da Palestina para Roma, a decadência do Império Romano, o surgimento do Islã, o desmembramento do cristianismo na Renascença. Eu acho que isso foi comentado bastante pelos colegas aí, né? Porque os capítulos vão se entrelaçando, que a palavra, o exemplo de Jesus na sua pureza, ele foi se modificando de acordo com quem ouvia e quem adaptava aos seus costumes locais, né? E de acordo com os interesses que foram surgindo. Então a figura acabou sendo mais uma referência crível, né? As pessoas, assim, os ditos cristãos, né, entendem que se fala em nome dele, está perfeito. Agora, o que se fala em nome dele é o que não se questiona muito, mesmo porque o conhecimento sempre esteve na mão de muito poucos, né? A própria Igreja Católica ajudou muito nisso, fazendo missas em latim, né, por muito tempo. E outras religiões também usam esse desvio do conhecimento, né, deixando no poder de poucos ali a interpretação, né? O cristianismo de nossos dias não é somente o que Jesus ensinou, mas todo o acréscimo que o Velho Testamento pregava, inclusive as leis civis do povo hebraico, também já foi comentado aí pelo Raimundo. E é isso mesmo, né? Assim, Jesus veio e falou que ele não vinha derrubar a lei, né? Eu vim Perfeito, não vem destruir a trazer, lei. destruir Perfeito. a lei, né? Ele veio complementar. Então, assim, quando ele veio, ele mesmo falou: olha, o que tá lá tá ok, né? Mas para aquele momento, né? Para aqueles costumes, né? Ele não quis dizer que ele estava validando aquilo para toda a eternidade, né? Ele veio trazer o que de fato seria perene, né? E acabou que muita gente entendeu que não, que tudo que veio nas palavras de todos que o antecederam era a verdade absoluta, né? A gente entende que quando ele faz essa colocação de continuidade da lei, que lei que ele está falando, ok? Ele está falando de uma lei natural, né? Quer dizer, de uma Aham. lei universal, e não da lei civil, porque essa se modifica com o tempo e com a população, né? Tanto é Uhum. que até hoje a gente não tem a mesma lei, a mesma moral civil, enfim, E ainda né? bem, né? Ainda bem, Ainda bem. Imagina vivermos à luz das leis do passado, né? enfim, Esse tem que progredir de fato, né? perfeito. Os profetas, os discípulos, os apóstolos se tornaram homens infalíveis, cujo crédito é inquestionável, pois são considerados inspirados. Suas palavras se tornaram a palavra de Deus. Pois é, né? E aí não se questiona o porquê que os próprios evangelistas aceitos têm diferenças na, no que dizem, né? Não tem contradições específicas, mas tem diferenças e visões, né? Então, se Perfeito. fossem infalíveis, por que que tem variações sobre os relatos, né? Ok, por que que distorce, né, É, nos seus conceitos? a ênfase dada hoje ao poder do demônio afronta a onipotência divina.
realmente, né? Uma crítica que se faz a muitas igrejas de hoje é que se fala muito mais demônio do que Deus, né? Durante o culto, né? E que poder é esse de Deus se tem alguém que o Se o demônio é tão, afronta? tão Enfim, poderoso, né? é, Atualmente, o cristão desacredita no próprio homem, não aceitando a autorredenção, aquela que parte do seu interior, pois está convicto de que ele é um eterno pecador e a salvação vem do exterior, assim como a tentação, através do diabo, também vem de fora. Enfim, a religião passa a ser exterior e não existe mais crédito no homem. Ele por si só não se salva, apesar de Jesus ressaltar: vós sois Deus. É, eu acho que tá bem explicado aqui, né? E aí muita gente se favorece dessa situação, né? Quer dizer, o mal que eu faço não sou eu, né? É alguém que está me tentando. Isso até o espírita faz isso, né? Porque muitas vezes fala, é um obsessor que transfere está para o obsessor. aqui, né? Coitado do obsessor, nem está tão interessado em você e você põe a culpa nele, né? Então, É nunca bem sou eu, lembrado, né? Divani, bem lembrado, viu? Que a gente, É, por vezes, a gente fica só criticando, né? Enfim, o isso. comportamento alheio, mas, enfim, a ideia é que a gente reflita no nosso Também, né? comportamento. O que nós É. estamos fazendo em casa? Não, porque qualquer coisa que saia do rumo, a pessoa tem que levar, botar o seu nome na caixa de vibrações e tal, Ok, porque alguém ok. está fazendo isso e aquilo. Mas como é que. E você, né? Você está, Perfeito, perfeito. né, chamando, né? Clamando por aquela Sim, obsessão, né? sim, sim, sim. É. Nos dias atuais se prega as penas eternas, apesar de Jesus dizer que nenhuma ovelha se perderá. A fé justifica todos os pecados, apesar de Jesus dizer que a cada um conforme suas obras. O tal do perdão, né? Do ato de. Como que é? Eu sabia todos. Ó, é a extrema-unção, né? A Perfeito. igreja trouxe uma coisa muito. A igreja católica, né? Você tem, claro, os 7 sacramentos lá, mas esse da extrema-unção é a redenção final, né? A pessoa teve uma vida totalmente sagrada, totalmente fora, mas naquele momento que ela tem um momento de. E eu acredito que muitos que desencarnaram nessa situação talvez tenham tido um arrependimento genuíno e sincero, né? Mas daí a entender que só paga tudo sem nenhuma consequência dura Enfim, é muita é, pretensão do dito é, é destratar famoso a Pedro. causalidade, quer É, dizer, destratar a lei, né? é. E Mas achar que acho, tudo Divanir, pode, que é né? bem isso que você colocou, né? É tudo para fora, né? E nada para dentro, né? Nada pra Até dentro. isso, né? Alguém tem que perdoar, tudo bem, você se arrepende, mas alguém tem que te perdoar para te levar para um lugar Isso. melhor, para não te, né? É É, sempre é a o outro. heteronomia, é a heteronomia presente nas religiões. É, Quer dizer, ela não está. Veja, Jesus prega autonomia. Jesus prega, vós sois deuses, vocês podem fazer isso que eu faço e muito mais. Quer dizer, ele está sempre informando e orientando como você deve fazer. Vais e não peques mais. Ninguém te condenou, quem sou eu para te condenar? Enfim, é uma doutrina de amor, uma doutrina de liberdade, uma doutrina de ação. E as religiões acabaram, né? Enfim, é, encontrando ou colocando um desvio, né, na justiça, na lei. Enfim. é. Então, as religiões pregam que a morte de Jesus é salvífica, ou seja, que ao crer no seu sacrifício serão redimidos todos os pecados. Eu acho que ela também trouxe isso porque muito tenta se colocar a fé ou a conduta no medo ou na culpa, né? Então, Ah, assim, se Jesus morreu por mim, eu sou culpado da morte dele, né? Assim, eu tenho que me redimir em função daquela culpa. Não é que eu tenha que ser melhor por qualquer outra coisa, né? Eu tô meio que compensando, né? Ele se sacrificou por todos nós. Então agora eu tenho que fazer o meu sacrifício para valer o dele, né? ele acabou sendo representado pelo Cordeiro, né?
pelo Do cordeiro lá, sacrifício lá do do... sacrifício, enfim, que identificava o povo eleito, aquela coisa toda, né? E também eu penso que, enfim, bom, por isso que ele é Deus para o cristianismo em geral, quer dizer. Aham, Então, assim, eu me vejo imperfeito e eu me vejo assim numa existência, quer dizer, numa existência corrigir essa minha imperfeição. Eu não vou conseguir morrer perfeito. Então, a fé entrou aí como esse elemento, né? aham. E aí a gente tem, com a reforma principalmente, esse conceito acentuado lá de Paulo, que é a predestinação e a justificação do pecado. Quer dizer, aí a gente encontra a justificação na fé. Mesmo Paulo dizendo que, mesmo Tiago dizendo que a fé é morta, né, sem obras, tal. E mesmo digamos assim, aquele que disse isso, de que a fé é importante, ele trabalhou muito, ele agiu muito, ele, enfim, na sua vida demonstrou na prática que precisa obrar, né? Mas, Não é a enfim, fé ociosa, né? na fé A fé ociosa. da oração simples. Ok, ok. Ok. Maravilha, maravilha. Legal. Então aí a gente entra aqui na Eu agonia. eu queria só lembrar uma Pois não, coisa, Raimundo? dá licença. É que quando estava falando esse negócio que a morte de Jesus é salvífica, eu lembrei da festa dos tabernáculos. Que os judeus faziam, o que é que eles faziam? Eles botavam a mão na cabeça, por isso que chama bode expiatório, a história do bode expiatório. Ah, Lembra a história ok. do branco? Que ele põe Sim, a mão na sim. cabeça, tira os pecados dele, bota na cabeça do bode e depois Do- joga o bode de morro abaixo. É estranho isso, né, cara? Sim, É a mesma sim. coisa, não é a mesma coisa, né? É uma comparação só. É a ressignificação, né, Raimundo? Então, A gente ressignifica para a nossa conveniência. É a verdade. mesma coisa é a confissão, né, na Igreja Católica. Sim, 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 Eu sim. cometo um monte de pecado, lá me confesso Ok. com o padre, É a ele fala, Eucaristia lá, né? isso. Ok, ok. Muito bom, gente. E aí a gente tem esse 19,6 que foca justamente na obra do Herculano, que é a agonia das religiões, né? Eu tinha atribuído ao Manuel, né, mas o Manuel não está presente, e eu estou percebendo aqui que eu excluí você, viu, Vanderlei? Eu acabei não passando tarefa para você, rapaz. Olha, Ah, que injustiça, hein? Eu vou ter que me penitenciar aí, poxa vida. Você quer fazer para a gente, Vanderlei, essa ó, maravilha, maravilha. Ajuda a gente. Agonia das religiões. Herculano Pires, em Agonia das Religiões, nos mostra Kierkegaard e Sartre se revoltando contra a hipocrisia farisaica que se manifesta no ambiente religioso. E os fariseus que faziam as leis para os outros, né? E eles mesmos não cumpriam. E a mesma coisa acontece nas igrejas. É porque eles pregam lá, não é para eles cumprirem, é para os outros cumprirem. Ok, é para nós, réis mortais, né? Isso. Segundo ele, o ponto crucial do programa religioso se chama hipocrisia. Ela resulta de atitudes egoístas dos religiosos, da falta de compreensão do verdadeiro sentido da religião. Religiosos que pretendem atingir a santidade da noite para o dia, que se revestem de pureza exterior, encobrindo a podridão interior. Então, acontece o seguinte, né? Os religiosos, eles são seres humanos como qualquer um outro. Apenas eles estudaram teologia, mas eles estão aqui como nós. Então, eles não são soberanos. Vai contra a natureza, Vai né? contra a natureza. Imaginar o contrário. Ok. Então, eles também erram, eles também têm suas ambições, Também tem seus desejos, seus né? Suas desejos. vontades. Exatamente.
Mas eles encobrem isso como eles sendo, né, enviados de Deus. E é o que Jesus dizia, né? Caiados por fora e podres por dentro. Vasos caiados. Muito bom. E continua herculando as práticas céticas, não podem ser forçadas. Então, aqui ele está dizendo que essas práticas ascéticas era você se interiorizar, se preocupar com o seu interior, não com as coisas exteriores. Isso não pode ser forçado, tem que ser de cada um. As paixões e os instintos do homem são manifestações de forças vitais que, sob o controle da razão e dos sentimentos, podem e devem guiar o espírito nos rumos da transcendência. Então, aqui é cada um também, né, com o controle da razão, dominar suas paixões e seus instintos, né, visando sua evolução, né, moral e espiritual. E de preferência, né, Vanderlei, no convívio com a sociedade. Sim, Quer dizer, participando da vida social, sim, ok? Quer dizer, não é se afastando, né, que você vai ficar incólume, enfim, exatamente. as Porque experiências. isso daí é mais egoísmo, né? Você não conviver com os homens da sua época, Contraria a natureza, Maria contraria a Natureza. natureza. O poder das religiões não é mais religioso, mas simplesmente econômico, político e social. Isso aí é evidente, né? O poder das religiões, do clero, né? O poder econômico deles, né? Se envolvendo na política, coisa que não deveriam fazer. Começam, então, a aparecer milhares de seitas, onde leigos se apresentam como missionários com os olhos mais voltados aos bens terrenos do que aos tesouros do reino dos céus. Foi daí que tudo que surgiu a reforma, né? Por causa da corrupção que é dentro da igreja, né? A politicagem. Apesar de tudo, o sentimento religioso dos homens não foi aniquilado. Quem está morrendo não é Deus, mas sim os religiosos com suas teologias e religiões formalistas e dogmáticas. Quer dizer, então eles estão mais preocupados, né, com os rituais e com os dogmas, né, do que propriamente com fazer com que o ser humano se mude, né? Mas que ele diz, né, o sentimento religioso dos homens não foi aniquilado. Com todas essas distorções, né, da igreja, né, as religiões, o sentimento religioso continua dentro do homem, quer dizer, está procurando sua fé, né, Se aperfeiçoar, né? Aquele é o religare da Patrícia, né? Isso, Enfim, exatamente. a questão do relegere lá do Cícero, que é, enfim, gostar do outro, é amar o próximo como a si mesmo. Esse é o sentimento de religiosidade, né? A atual concepção de Deus nasce dos escombros da concepção antropomórfica do passado e assume hoje como sendo a inteligência cósmica suprema e causa primária de tudo quanto há. O Deus criador, que atua através de suas leis divinas ou naturais. Então, aquele Deus, né, que era semelhante ao homem, né, tá mudando esse conceito, né? Ok, A própria ciência já aceita, né? Aceita Deus perfeito. como o criador, né, de tudo, né? Ok. Aceita aí um organizador, um arquiteto, enfim, uma fonte, né? Sim. Enfim, À medida que o homem se instrui, deixa de aceitar os mitos e as alegorias criadas e difundidas pelas religiões autodenominadas cristãs. Então, aí é que está
a doutrina espírita, né? O legal da doutrina espírita é isso, né? Ele quer que você use a sua razão, né, Perfeito. para analisar, né, o que essas religiões estão propondo, né, e tirar suas conclusões e ver se aquilo serve ou não serve para você. Maravilha. Esse livro, legal, Vanderlei. Muito obrigado. Olha, no improviso aí, hein? Muito bom. Esse livro é muito interessante. Quem não conhece, enfim, é muito, muito fácil de ler, pequeno e tal. Não é uma leitura assim densa, né? Como o Herculano, ele, pelo conhecimento, pela sua inteligência, ele, enfim, tem obras que são um tanto assim pesadas para a gente ler, né? Exige muito esforço e tempo. Essa é uma obra que, enfim, é tranquilo para a gente ler. Então, vale a pena conhecer, quer dizer, ele vai dizer e perceber que, de fato, ele não diz que vão morrer, não. É uma transformação, quer dizer, essa morte das religiões é o que ele identifica em função desses desvios e em função também de etapas, né, que o Vanderlei citou aí, de desenvolvimento, né, dentro do próprio processo e que, digamos, vão levar para uma transformação. Aquelas que não se transformarem vão morrer, de fato, né? Vão acabar morrendo. Mas isso é cíclico, ele coloca que isso também está imanente no próprio processo. Elas nascem, crescem e morrem. Tudo na natureza funciona dessa maneira, e é isso que Herculano coloca, né? E depois, inclusive, é outra obra dele, que é a revisão do cristianismo, que a gente vai estar estudando na próxima semana. Muito interessante, vale a pena conhecer essas obras do Herculano, né? E a gente está aqui chegando, já chegamos no finalzinho aqui do tempo. Enfim, a conclusão é com a Tati. A parte mais fácil. Eu não sei, Tatiane, concluir não Mas é simples. uma palavrinha que eu tive que procurar para eu entender melhor aqui. Você vai ter que alinhavar aqui todos os comentários para concluir. Exatamente. Então vamos lá, conclusão. Ela por si só, ela já fala sozinha, mas eu vou tentar complementar aqui, né? A Legal, análise feita maravilha. neste capítulo mostra como a doutrina do carpinteiro, no caso Jesus, simples na sua íntegra, onde o seu objetivo maior era mostrar os valores das virtudes, sobretudo do amor ao próximo, que acho que é o mais importante, né? Foi transformada num complexo teológico de racionalidade e eficácia questionada, né? E aí eu fui um pouquinho atrás desse complexo teológico e racionalidade e eficácia questionada. Então, assim, complexo teológico é um conjunto de ideias, doutrinas, sistemas religiosos, então, que se baseia na teologia. Então, quando a gente fala, né, complexo teológico, então, é um estudo racional sobre Deus, né? E racionalidade e eficácia questionada. Então, assim, racionalidade é aquilo que não é considerado totalmente racional, porque está sendo questionado ali, então, talvez por conter elementos de fé que fogem, né, que escapa, né, da razão, porque você não entende, você não vê muitas coisas, né? E a eficácia também questionada. Então, é muito colocada em dúvida, né? Por quê? Porque tem coisa que não existe, não existe o porquê. Por que é? Porque é, simplesmente porque é. Como a fé, se você não consegue medir, você não consegue, você só tem que ter fé. Então, assim, aí aqui, apesar disso tudo, a mensagem chegou até os dias atuais. E não poderia ser diferente. Não se conseguiu macular a mensagem, ou seja, estamos no processo de entender, cada um no seu processo evolutivo, mas poderíamos estar melhores? Poderíamos, mas a humanidade ainda
ainda está no processo. Não se conseguiu macular a mensagem, apesar de acrescentarem a ela todos os ingredientes de formalismos, rituais e dogmas para assegurar um poder temporal. Então, foi amalgamado ao cristianismo, então foi fundido, né? Foi consolidado, né? Toda a história e cultura do povo hebreu. O cristianismo deixou de ser somente os ensinos do Cristo para ser um sincretismo da religião hebraica, né? Então, assim, aquela mistura de religião, né? E mais tarde com os costumes pagãos, que nada mais é que prática ou crença daquilo que não vem, que vem, né, das religiões que não são cristãs. Então, aquelas que a gente já bem lá pregressa e que a gente estudou. O mundo poderia estar em condições morais mais elevadas, se não houvesse esse desvirtuamento e se a doutrina do Cristo fosse pregada em sua íntegra, sem as exterioridades com que ela se impregnou. Então, aqui a gente percebe que são muitas, como que eu posso dizer, muitos significados, coisas que está escrito e aí cada A vez quanto mais interpretação. isso, essa interpretação ela vai criando várias e ela se perde do fundamento real que ela Perfeito, foi criada. perfeito, perfeito. Então, é Totalmente isso. distorcido, né, da origem. Exatamente. É igual, lembra quando você fala uma coisa para uma pessoa e você fala para essa pessoa falar para 10 pessoas. Ok. Quando chega lá na última, não é nada daquilo que você falou, a mensagem ela é totalmente desvirtuada. Sem dúvida. O Herculano, nesse livro Agonia das Religiões, ele aborda essas questões, né? A questão da racionalização, a questão da secularização da sociedade, que a gente ouve muito falar nisso hoje. Ele coloca como crises que provocam essas adaptações, que provocam esses acréscimos e tudo mais, né? Então, o conceito religioso, digamos assim, transpassa para a sociedade leiga, coisa desse tipo, que acaba criando anseios de transcendência, né? Enfim, e acaba gerando, né, toda, digamos assim, esse descrédito, né? Quer dizer, acabam gerando descréditos na sociedade daqueles que querem aderir, por exemplo, à religião, aderir à espiritualização, e veem que não tem nada de lógico e nada de racional dentro de certos conceitos, né, de certos dogmas e rituais, né? Muito Ajudaria se bom, gente. tivesse o Ctrl+C e o Ctrl+V da época, né? Que daí vinha Sim, sim. exatamente como foi dito e escrito. É, exatamente. Esses dias eu recebi um negócio aqui e perguntou assim: você é cristã? Sim. Aí fala assim, eu não lembro agora, de que assim, tinha umas 10 coisas assim para eu NVI, aí eu fui procurar o que era isso, o que era aquilo. Aí eu falei, eu fiquei perdida, eu falei, tá, e agora? Quantos Cristos, não? É Muito difícil, bom, não gente. é um desafio. É um desafio. Por isso que Desafio. a comunicação é um desafio, sabe? Não tem dúvida que o nosso problema maior ainda é, de fato, a comunicação. Gente, eu gostei muito, muito bom E mesmo. depois de tudo isso, eu sou cristão ou não? Aí, tá vendo? Fica para a gente pensar, fica para a gente refletir. Isso. O espiritismo que eu professo está alinhado com a doutrina do Cristo, ok?
Então, eu penso que é isso que tem que ficar para a gente. É o cristianismo que eu pratico é cristão? É o espiritismo que eu pratico é cristão? De fato. Eu queria só lembrar uma coisa, que alguém, se eu não me engano, foi Karl Marx, que falou: a religião é o ópio do povo. É ele mesmo, Raimundo. É ele mesmo. Ele mesmo. Então, quer dizer, e talvez ele tivesse razão. Talvez, eu não Isso. duvido não se ele não tem razão. Tem Porque o que eu muita. vejo em certas transformações religiosas aqui no Brasil que eu achava legal, que agora tá tendendo para uma coisa escalabrosa, que é o cara vender até terreno no céu. Sim, Vender. Voltou a esse foi o igreja principal diante motivo. do. Voltou a igreja combatida pelo. Como é? Lutero. Isso é o principal motivo da reforma, foi justamente essa questão. Ô, gente, Sabe, mas ó, Raimundo? lá em Pomerode, De- Santa Catarina, 95% das pessoas são da Igreja Luterana. E recentemente eu fiquei sabendo que eles têm que pagar, sim, uma mensalidade para a igreja. E a partir daí você tá lá, pai, mãe, filho. A hora que o filho faz 18 anos, o boleto já começa a chegar no nome do filho. E Então, a distorção do que o próprio Lutero foi contra lá atrás é o que eles trazem. Aí eu até falei assim, porque outro dia eu falei assim, gente, eu vou ir assistir uma missa lá na igreja luterana para ver como é que é. Aí depois dessa eu falei, gente, será que eu posso entrar? Né? Ou Lembra, tem que Patrícia? pago, né? Lembra, gente? Lembra quando nós estudamos a reforma? E a reforma reformou? Não é? Exatamente, foi essa pergunta. Então Reforma, é isso mesmo que. né? Aquilo que não continha ficou sem Ok. reforma. Sabe, Raimundo, como você disse, tem muito religioso, né, que quer enebriar o profitente. Quer dizer, a ideia dele é manter estonteado o profitente, porque assim ele conduz com facilidade. Marx, nesse ponto, tinha razão. Legal, gente. Quem que faz um agradecimento? Quem faz uma prece de agradecimento para a gente encerrar? Olha só, onde tem gente educada, onde todos são educados, enfim. Eu posso fazer. Tá bom, Joelma. Muito bom. Então, que neste momento, vamos silenciando os nossos pensamentos e pedir ao nosso irmão maior Jesus que nos abençoe, que possa derramar suas bênçãos sobre a família de cada um aqui presente e daqueles que não puderam estar. E vamos também agradecer por este momento tão grandioso, por essa troca de conhecimento entre nós. E que nós possamos ter uma semana cheia de paz, harmonia, e que nós possamos perseverar sempre na fé que Jesus trouxe e nos ensinou. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Que assim Até lá. seja.